Olá pessoal, boa noite, Aline falando. Eu vou falar sobre a aula 88, o item 1 e o item 2. O item 1 é Jesus conforta e esclarece os discípulos, e o item 2 é Jesus promete outro consolador. Eu pensei muito, eu não tenho como dar essa aula sem ler essas passagens de João. E são as passagens que eu julgo mais importantes do Evangelho segundo o Espiritismo. Então é um pouco longa a passagem, mas eu vou ler e eu peço a atenção de vocês para que depois eu possa discutir, né, sobre essas passagens. Então vamos lá. Começa assim, né? João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar um lugar, e quando for vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conhecereis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós não me conheceis a mim, também não conhecereis meu Pai. E já disse agora: conheceis e tendes visto. Disse Felipe: Senhor, mostra o Pai, o que nos basta. E disse Jesus: Eu estou há tanto tempo conosco e não tendes me conhecido, Felipe? Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai. Não crê tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo é: aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu vos farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me ama, guardarás os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro Consolador para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo já não me verá mais. Vós também, vocês porém me verão, porque eu vivo e vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou no meu Pai e vocês em mim, e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e também o amarei, e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: Se alguém não me ama, não guarda as minhas palavras. Meu Pai amará, nós veremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai. Tudo isso tendo dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas e lhe fará lembrar de tudo que eu disse.
Bom, gente, a passagem é essa, uma das passagens mais lindas do Evangelho. Não dava para não ler. E daí, esboçando um pouco da passagem e com o item 1, né, Jesus conforta e esclarece os discípulos, o que a gente pode fazer como reflexão dessa passagem? A primeira coisa é que Jesus ele mostra a profundidade do seu amor, tanto pelos discípulos quanto pela humanidade, né? E a especulação que essa passagem se dá justamente na última ceia. Ele revela as moradas do Pai, né? Que nada mais é do que o universo e a diversidade do universo, né? E dos mundos habitados. E essa é uma passagem muito linda, né? Porque ele fala de uma realidade e de uma promessa. A morada do Pai, a casa do Pai é a realidade, né? E Jesus, ele promete que irá preparar as moradas e mostrou o caminho. E essa é a promessa, né? Ele promete, ele vai preparar e ele mostra o caminho. Então, por isso que eu falei da realidade e da promessa, né? Então, e daí tem outra parte muito importante que é guardar os mandamentos. E acima de tudo, guardar os mandamentos, por quê? Por amor. Porque é a maneira de amar Deus, né? Após a partida de Jesus. Não tem como amar Jesus e não guardar os mandamentos. Ou uma coisa ou outra, né? Os discípulos ficaram bastante angustiados, né? Dá para perceber pelos questionamentos da passagem. Mas é aí que tá. Somente Jesus pode acalmar os corações aflitos e perturbados. E é o que ele faz com os nossos corações até hoje. Acalma. E nessa passagem, né, Jesus ele acalma os discípulos. Ele motiva os discípulos. Né? Ele mostra que é através do trabalho que será realizado e que tudo que for feito com amor em nome dele será grandioso, né? Então ele capacita os discípulos e lembra que eles podem fazer as mesmas obras ou obras maiores as quais Jesus já fez, né? E por fim, Jesus deixa o Consolador, que daí é o item 2, né? Jesus promete outro Consolador. Então vamos lá, o primeiro Consolador é Cristo, enviado pelo Pai. O segundo Consolador, a gente tem o que? É o Espírito da Verdade, colocado ali na passagem. E o Espírito da Verdade, nossa, é muito amplo, vamos lá, é a doutrina, é o esclarecimento. Quando eu falo doutrina, a gente pode pensar na doutrina espírita, mas eu ampliaria, porque é o esclarecimento que é consolador. E daí eu vou ler de novo a passagem, né? O Pai enviará em meu nome, e esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. Andar com Jesus é andar com jugo leve. E o que é esse jugo leve? É não carregar os pesos desnecessários no coração. Que pesos são esses? Ilusão, egocentrismo, egoísmo, arrogância e, enfim, uma infinitude aí de pesos desnecessários, orgulho no coração que a gente carrega às vezes, que a gente se percebe carregando e que são pesos. Se a gente deixar essas coisas, o jugo fica muito mais leve. A consolação, né, esse consolador que Jesus promete, né, ela tira o desespero e ela acaba dando lembrança, lembrando que toda expiação que a gente passa na Terra, ela tem data certa para acabar. Ele não prometeu uma vida maravilhosa na Terra, nem poderia, né? Mas o
Espírito de verdade, ele traz pra gente consolação, né? Por isso que promete consolador, porque a vida não vai ser maravilhosa, mas haverá consolação. E a consolação, ela se dá por meio do esclarecimento, né? Entender que a justiça divina, ela rege com expiações justas, com resgates justos, né? A terra como sendo uma das moradas do Pai, né? E é uma morada que, acho que foi o Haroldo uma vez que falou, né? O mundo é um mundo de injustiça, mas não de injustiçados. Ou seja, nada que chega até a gente é uma injustiça, né? Chegou no endereço certo, na hora certa, enfim, né? Então, de novo, até vou repetir porque é um mundo de injustiça, mas não é um mundo de injustiçados. É uma coisa muito importante de ser dita, né? Ao mesmo tempo que é muito consolador. E poder entrar em contato com isso é extremamente consolador. E por que o Espírito de verdade é consolador? Porque quando a gente entende a finalidade e o sentido das coisas, a gente consegue ver a direção boa de Deus. Daí o que o Walter sempre fala, Deus é absolutamente bom e justo o tempo todo. Confiar nisso, não cegamente, mas com entendimento mesmo, é de um quentinho no coração que não tem palavra. E daí a outra consolação, né, que o Espírito da Verdade ele traz, gente, a morte não existe. Que a consolação maior do que a morte não existe. Naquela época, na época de Jesus, a gente não poderia entender o que ele estava falando. Até na época de Allan Kardec, enfim, isso foi bastante discutido. E até hoje, aliás. Mas para quem finalmente entende que a morte não existe, eu não consigo ver consolação maior, né? Eu estou Aline, eu não sou só Aline, né? E hoje eu estou na minha melhor versão, pasmem, né? Vocês e eu também. Ou seja, o renascimento, né? Essa coisa linda da gente poder renascer e começar tudo de novo. Mas um começar tudo de novo diferente, né? Então, isso é muito consolador. E isso é da lei da evolução, né? Da lei da regeneração, que implica em aperfeiçoamento. Lembrando que esse progresso, ele não é um progresso individual apenas. Eu estou até falando da lei do aperfeiçoamento e tudo mais, mas não é algo só individual. É coletivo, o exemplo arrasta. Então Jesus veio, mostrou, né, o caminho, o que tem que ser feito, ele indicou o caminho. Seguindo esse caminho e guardando os mandamentos, né, a gente chega ao progresso. E o progresso ele é coletivo. E estamos aí, né, em regeneração planetária. Ela não para. E como que faz para chegar na máxima morada, né? O que seria a máxima morada? Eu fiquei pensando, caramba. Reino de Deus, né? E como que se chega no reino de Deus? Pensei. Espírito puro. Meu espírito puro acessará o reino de Deus, né? E daí a pergunta capciosa, em que momento estamos, né? Quanto falta para o meu espírito ficar puro? O quanto falta? Porque é esse espírito puro, depois de passar todos os percalços, todos os burilamentos, que terá acesso à última morada. Se é que assim poderemos dizer, não sei, posso dizer. Mas é o caminho,
né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele dá todos os indicativos para que a gente chegue, né, a esse exemplo de espírito puro, que é tão difícil falar, porque a gente tem exemplos de almas lindas, né? Chico, Madre Teresa de Calcutá, o próprio Divaldo, que ainda está entre nós, mas são exemplos de humanidade e não de espírito puro. Então, caramba, o que é esse espírito puro, né? Mas fazer toda essa reflexão e toda essa aula, isso foi consolador para mim. No meio desse caos todo, desse novo momento que eu tô vivendo, enfim, poder fazer essa aula foi consoladora, né? O espírito consolador se manifestou, né? E eu não sei se eu tô me fazendo entender como eu gostaria de me fazer entender, e o quão empolgada eu fiquei com essa passagem, que é linda, linda, linda. Mas eu espero que de alguma maneira eu tenha cooperado com alguma reflexão, né, sobre o Espírito Consolador. O Espírito de verdade, que é consolador. E é isso, pessoal. Uma boa noite, uma ótima aula. E mais adiante a gente expande todo o conteúdo rico dessa aula. Beijinhos.